Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, hoje é dia 18 de janeiro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico Original. E os bons números chineses que eu comentei ontem, de fato fizeram preço nos emergentes e nos nossos ativos aqui no Brasil. O seu PIB de 2022 foi dos mais fracos em anos, é verdade, mas isso é história do passado. O quarto trimestre chinês poderia ter sido muito pior e não foi, o que acabou realimentando a visão do consenso de que 2023 vai ser de recuperação para o gigante asiático. Aliás, se tem alguma coisa que o brasileiro tem que torcer, é para a China confirmar esse cenário. Coincidência ou não, várias crises brasileiras foram acompanhadas de incertezas por lá e de commodities fracas consequentemente. Ninguém lembra, mas até na crise fiscal da presidente Dilma, a cesta de commodities representadas pelo CRB teve boa desvalorização lá fora também. E, ao contrário, toda a surpresa positiva com a arrecadação do governo teve commodities subindo bem de preço, acendendo aí uma vela para a China e para as commodities. Bom, e aí ontem as cotações do petróleo, por exemplo, fecharam com alta e ajudaram a Petro e o Ibov a descolarem das bolsas lá de fora com altas de 2%. As ações dos Estados Unidos negociaram numa faixa apertada depois dos resultados contrastantes entre os bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley. O Morgan teve um dos melhores desempenhos do S&P 500 depois que as receitas contrabalançaram uma queda anual de 40% no lucro. Já a Goldman ficou entre as maiores quedas, com os lucros caindo 66% no quarto tri do ano passado, a maior perda em uma década. O CFO da Goldman diz ver sinais iniciais de deterioração do crédito ao consumidor americano à medida que a economia desacelera e o risco de inadimplência aumenta. O resultado mostrou queda de receita, aumento de despesas e, obviamente, provisões com devedores acima do esperado pelos analistas. Esse, aliás, é um dos primeiros sinais típicos de fim de ciclo econômico que o mundo desenvolvendo já está experimentando, o que naturalmente mantém a discussão sobre a chance de recessão em várias regiões viva. Sobre esse ponto, o chanceler alemão Olaf Scholz disse ontem que a economia alemã está bem preparada para superar as consequências da crise de energia depois da invasão da Ucrânia. Diz ele que a oferta de gás já não é mais um problema tão imediato. E aí, segundo o meu alemão, que está enferrujado há uns 40 anos, a frase exata dele foi: "Estou absolutamente convencido de que a Alemanha não vai entrar em recessão." Vamos ver. Outro ponto que pode ajudar a aliviar as narrativas de recessão na área do euro, pelo menos no curto prazo, é a notícia de que os dirigentes do Banco Central Europeu estariam considerando um ritmo mais lento de aumento das taxas de juros a partir daqui. Em dezembro, a presidente Christine Lagarde sugeriu que a alta de 0,5% por reunião seria o cenário base a partir daqui. Só que agora, então, o 0,25 entrou no radar. Eu já falei aqui em outras ocasiões e eu continuo achando que em nenhum momento o Banco Central Europeu vai subir mais os juros do que os Estados Unidos em uma reunião. Se o Fed mudar para 0,25, o Banco Central Europeu vai junto. Bom, mas além desses fatores lá de fora, algumas sinalizações domésticas foram importantes também para essa melhora dos nossos ativos. Depois do espantalho que inventaram de um salário mínimo mais alto ainda do que os 1.320 que a ala política já estava pedindo, fontes do governo disseram ao jornal Valor Econômico que o mínimo vai seguir em R$ 1.302, os originais, né? Então já temos uma nova novela fiscal, Brasil. Bom, e aí vale acompanhar o lançamento do grupo de trabalho que vai discutir justamente a nova política de salário mínimo hoje às 11 horas da manhã no Ministério do Trabalho. Aquele grupo de trabalho que vai durar 90 dias. Com presenças aí hoje do ministro Luiz Marinho, do presidente Lula e de representantes das centrais sindicais. Outro destaque foi a declaração do Haddad de que o FMI colocou a sua equipe à disposição da nossa Fazenda para discutir as regras fiscais em vigor pelo mundo e o que tem dado certo por aí. Bom, a gente sabe que no final do dia, quem vai decidir sobre o novo arcabouço fiscal vai ser o presidente Lula. O que ele quiser e aquilo que o Congresso permitir. Mas, pelo menos, se realmente o FMI falar com a Fazenda, a gente sabe que as boas práticas vão ter a chance de ser ouvidas.
Por fim, eu destacaria a afirmação da ministra Simone Tebet de que primeiro eles vão focar na reforma tributária dos impostos de consumo, para depois discutir os impostos sobre a renda. Ou seja, aquela reforma que cria o Imposto sobre Bens e Serviços, que o pessoal está chamando de IBS, que vai substituir os 5 tributos, né? PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, viria antes. É essa a que mais importa na minha visão. Aquela que poderia trazer mais aumento de carga tributária, de forma mais explícita, vamos dizer assim, que é a da renda, fica para depois então. E vamos falar a verdade, é difícil aprovar 2 PECs num ano só. Vamos torcer para, de fato, o Imposto sobre Bens e Serviços andar. Bom, e para acabar, o dia da agenda econômica é mais pesada. Inflação ao produtor nos Estados Unidos, mostrando uma cara boa de novo, e a gente também tem vendas no varejo e produção industrial lá nos Estados Unidos, que devem os dois mostrar uma atividade mais fraca por lá. E vamos ver também o que o Banco Central do Japão vai fazer. Eu discuti com mais detalhes no episódio de segunda, então checa lá se você não acompanhou. Até o fechamento dessa edição, a decisão do BOJ ainda não tinha acontecido. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.